Fala aí, pessoal, boa tarde. Bora conversar mais um pouquinho. Novamente, não era planejado, mas devido às circunstâncias, eu tomei a decisão de vir aqui à porta da prefeitura, dividir com os senhores algumas mensagens que tenho recebido, alguns questionamentos que ainda me são direcionados, né? E trazer ao conhecimento dos senhores a podridão do modus operandi dessa gente que insiste a todo custo direcionar a sua incapacidade àqueles que tentaram e continuam tentando ajudar essa gente tão sofrida. Muito bem, eu estava em casa agora há pouco e a minha mãe veio até mim dividindo comigo uma mensagem que ela recebeu de uma amiga, professora no nosso município, aparentemente revoltada com o fato de ter sido demitida e sugerindo à minha mãe que eu investigasse as contratações que são feitas através do CRAS e outras coisas mais acerca dessa administração porca oferecida por esse ser que eu prefiro preservar o adjetivo apenas aqui para mim. Eu considero justa, legítima, a tristeza, a indignação da professora, mas o fato de apontar o dedo como o Tiago denunciou as contratações, principalmente em período de pandemia Covid-19, e agora o prefeito está demitindo os servidores públicos, então logo a culpa é do Tiago. Bom, quando a pessoa não consegue acesso às informações para que ela possa formar um senso crítico, entender o que aconteceu e deturpa o que está acontecendo, é compreensível. Agora, com tamanha facilidade de acesso à informação tal qual nós temos hoje, eu confesso que eu fico surpreso quando algo desse tipo acontece. Porque se o prefeito foi denunciado e se a justiça determinou que as contratações feitas pelo prefeito foram contratações ilegais, logo o prefeito ocorreu em algo improbo, logo o prefeito cometeu crime contra a administração pública. E se nos três poderes existem exatamente para que haja freios e contrapesos, um dos freios e dos contrapesos teve que dar um basta nisso que o prefeito estava fazendo, porque obviamente saltava aos olhos de qualquer um que tivesse o mínimo de senso crítico para entender que aquilo era errado. E quando eu tomei a decisão de denunciar ao Ministério Público, eu o fiz por força da incapacidade de conseguir fazer alguma coisa através do Poder Legislativo. Mesmo eu tendo conseguido o cargo de vereador, não é segredo para ninguém que era humanamente impossível realizar alguma coisa, porque o Poder Legislativo é um poder colegiado. Logo, as decisões que prevalecem são as decisões tomadas pela maioria dos representantes públicos municipal. Então lamento muito, população guapeense, que infelizmente a população elegeu a maioria de imbecis, de incapazes, de imorais, de representantes que representam não mais do que o próprio interesse e blindam o patrão. Porque se mais da metade daqueles que lá estão ou estavam tivessem a mesma disposição que eu tive e tenho para fiscalizar, para defender os direitos da população, obviamente nada disso estaria acontecendo. Muito bem, eu fiz força herculana através da política, através do diálogo,
para tentar, de alguma maneira, trazer um mínimo de percepção, não sei bem se o adjetivo é esse, mas fazer com que esse insano desse prefeito tivesse um mínimo de respeito para com a nossa gente. Tanto que eu tentei inúmeras vezes o diálogo com ele, foi a minha primeira atitude no dia 2 de janeiro, 2 ou 4, eu não lembro bem, na primeira segunda-feira, mesmo a Câmara ainda estando em recesso, eu comecei a trabalhar e mandei uma mensagem para ele, dizendo que precisávamos conversar. Porque sim, eu tentei, 1, 2, 10 vezes, resolver as coisas através da política. Eu vim aqui no gabinete do Semideus e fiquei por mais de 1h30 conversando com ele, tentando convencê-lo de fazer algo que realmente fosse a favor da população. Tudo isso foi em vão. E todas as vezes que eu tentei de alguma forma defender a população lá na Câmara Municipal, que essa live eu gostaria de estar fazendo lá dentro, mas infelizmente lá está fechado agora e eu não estou com tempo para esperar abrir e ir para lá. Preferi fazer aqui até como um sinal de que eu tenho coragem suficiente para estar aqui. E se algum servidor que ainda acredita nesse prefeito quiser vir aqui contra-argumentar comigo e me provar que eu estou errado, eu estou aqui. Estou tranquilo, estou disposto. Se o prefeito estivesse trabalhando a favor da população, ele estaria ali no gabinete dele, mas notem que está fechado. Enquanto isso, o salário dele está caindo, as belas diárias e algumas cositas más. Portanto, eu ouvi inúmeras vezes: se tem alguma coisa de errado, denuncie ao Ministério Público. E obviamente eu fiz. 1, 2, 10 vezes. E boa parte das minhas denúncias foram aceitas. E através das minhas denúncias, os freios começaram a pesar contra ele, de forma a coibir essas contratações imorais. E eu não estou me referindo aos nossos valorosos professores, aos nossos valorosos enfermeiros e tantos outros servidores mais. A questão é que, infelizmente, os bons servidores sofrem porque o prefeito ainda tem a necessidade de contratar os jovens assessores, de pagar aí as suas belas diárias. E existe uma ciência chamada matemática que não deixa margem para precedentes ou para dúvida. Isso daqui não deveria ser gerido por filosofia. Isso daqui deveria ser gerido por uma ciência exata, por números, pelo que a contabilidade mostra. Isso é possível, isso não é possível. Se o prefeito realmente utilizasse dos recursos do erário que ele se lambuza para buscar meios da nossa cidade receber empresas que possam oferecer acesso a um posto de trabalho pleiteado por tantos bons profissionais que temos aqui na nossa cidade, sobraria recursos no município para que o município pagasse bem os nossos caros servidores. A exemplo destes, os profissionais de educação, que é a base e o pilar de tudo. Mas isso nunca aconteceu. Isso nunca foi prioridade. Como educação seria prioridade para um homem que não tem educação? Para vereadores, a maioria deles que também não tem educação. E eu digo não tem educação no sentido literal da palavra. Porque no momento de pandemia, enquanto eu questionei, enquanto eu briguei, eu esbravejei, eu perdi minha saúde, fui taxado de louco, mostrando para os senhores que ao invés do prefeito priorizar o que realmente é prioridade no nosso município, ele estava ali destruindo aquela praça, jorrando dinheiro público para fazer aquela aberração. Eu já mostrei e mostrarei novamente para os senhores. Foram 3 empenhos, um de 800 mil
e outros 2 somados aos 800 mil, que totalizam quase 2 milhões de reais ali. Mais 1.200.000 reais na Praça do Mangalô. Mais outros empenhos feitos para destruição e ou reformas, uma pior do que a outra, de inúmeras praças. Enquanto isso, o povo permanece com a estrutura hospitalar deficitária, com a estrutura educacional deficitária, e em todos os sentidos. Eu não digo só da estrutura física. Recursos para pagar um bom salário para professores? Não tem, porque eles votaram, foi o estupim aonde eu explodi, eu me esvaí em revolta, no momento que esse insano, que esse imoral mandou o projeto lá para a Câmara, para os patetas aprovarem a redução em 50% dos salários de professores. E o advogado que trabalhou com o Luciano Maciel, que trabalha com o Nelson, que agora trabalha para o médico, continua aí em conluio com o advogado que está lá na Câmara, com um grupo político, entregando para os senhores promessas vazias, lutando através das cortinas, através de processos pífios, para me desgastar, para anular quem teve coragem de lutar por você, quem teve coragem, tem coragem de dar a cara a tapa e de responder o que precisa ser respondido, de questionar o que precisa ser questionado. Mas parte da população, infelizmente, ainda parece anestesiada, adormecida, porque não enxergaram o mal que essa gente faz. Quem mata mais, a espada ou a caneta? Ou a pena? Não é possível que essas questões ainda não conseguem ser respondidas pelos senhores. Professora que passa mensagem para minha mãe em tom de desagrado com a minha atuação. Se o prefeito está demitindo você e a minha tia também foi demitida, não é por minha culpa não, é por conta dessa ciência chamada matemática, aonde é provado que 1 e 1 é igual a 2, que 2 e 2 são 4. Então, se a prefeitura gasta mais do que arrecada, logo falta recurso. Se falta recurso, não dá para pagar você. Se não dá para pagar você, lamentavelmente o que nós vemos é isso. Se alguém ainda imagina que eu estou feliz com isso, lê do engano, isso me entristece, isso machuca. Vê esse prefeito se lambuzando com os recursos do poder público, enquanto isso, em final de ano, então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Em final de ano, enquanto aquele servidor deveria ter paz, deveria estar preocupado agora com um amigo oculto, com uma confraternização, para se divertir, para passar um final de ano leve, feliz, com a família, estão aí aborrecidos, tristes, preocupados, porque estão sendo demitidos. E o porquê estão sendo demitidos? Pela força daqueles que deveriam fazer algo para poder defendê-los e nunca fizeram. A culpa não é minha que denunciei, não. A culpa é do Salsicha, é da Flor, é do rapazinho do CRAS, é do sonolento, é do vereador do trator. A culpa é deles, porque eles não foram demitidos. O salário deles continua caindo. As diárias são pagas antes que eles saiam para viajar. O 13º deles possivelmente já caiu esse mês antecipado. E enquanto isso, você professor, você enfermeiro, você agricultor, vocês continuam aí abandonados. Enquanto as pones, assessores de porra nenhuma, continuam ganhando seus belíssimos salários para fazer absolutamente nada. Uma praça que foi construída, destruída, não teve um engenheiro para ver que aquilo que estava sendo feito. Eu recebendo uma ligação aqui agora. Dona Cida, já fui lá, já gravei com ela, me pedindo para vir aqui conversar com esse prefeito, porque não tem carro para levar ela para fazer os procedimentos contra o câncer que ela luta
para combater. O problema não é só com os professores, não, é com a sociedade como um todo. Ontem foi aprovado mais R$1 milhão para gente boa ali pagar para coleta de resíduos sólidos. Enquanto isso, você está pagando 400 mil por mês. Outra informação que chegou ao meu conhecimento, eu não estou vindo aqui trazer como acusação porque eu não tenho provas, mas eu não duvido em momento algum. Eu tenho conhecimento de que os recursos a serem feitos para a Asfrapag, associação que protege os nossos animais, não foram repassados. E isso é fato. E que graças à promessa do poder público e à leniência, à omissão, à falta de compromisso, comprometimento, de ética, de cumprir aquilo que foi acordado através de uma lei estabelecida, 110 cachorros morreram. Imaginem se eu tivesse sido responsável pela morte de um único animal aqui nessa cidade, se eu já não estaria sendo crucificado por essa gente. Agora 110 cachorros mortos. 110. Cadê a manifestação daqueles que estão indo visitar os senhores aí nas zonas rurais, prometendo que são diferentes, que são oposição a esse prefeito? Cadê o advogado que está acompanhando o candidato para poder mostrar para os senhores com clareza o que está acontecendo? São números. Cadê o prefeito para mostrar que quem fez o L, infelizmente, foi enganado? Que a arrecadação de todas as prefeituras municipais do país inteiro caiu na ordem de 30%. Aliado ao descontrole, a má administração, a má gestão pública, os municípios estão entrando em colapso, e em especial municípios geridos dessa maneira. Cadê, prefeito, o recurso para a Asfrapag? Foi pago? Fala que eu estou mentindo. Cadê algum servidor público municipal que está aí bajulando o prefeito para vir aqui me questionar e me chamar de mentiroso? Eu lutei os melhores recursos, se houve uma modernização no sistema educacional das redes públicas municipais de ensino aqui da nossa cidade. Quem conseguiu fomos nós. Fui eu que fui atrás dessas emendas. Se hoje tem louça interativa, se tem alguma coisa de tecnologia, foi pelo nosso trabalho. Mas isso gente boa ali não conta. O ultrassom que está parado lá, o pateta do Salsicha, da Elizabeth Florencio e da secretária de saúde, estava falando que é um problema conseguir isso, porque tem que capacitar o médico. Quanto vai custar para o médico aprender a utilizar um ultrassom? Não pode pagar o médico, não. Deixa o ultrassom lá na caixa. Enquanto isso, mulheres perdem os seus filhos lá na porta da Santa Casa. Falem que é mentira minha. Me chamem de caluniador. Me processem novamente. Que eu continuarei mostrando categoricamente a sujeira que eles insistem em tentar esconder. Portanto, eu digo aos senhores, às senhoras professoras, as senhoras sempre tiveram não mais do que o meu respeito, sim, totalmente a minha devoção. Se existe uma classe profissional que eu respeito e que eu sempre defenderei com unhas e dentes, é a classe docente. Porque ela é a base de tudo. Se uma sociedade consegue mecanismos para um dia ser uma sociedade mais evoluída, tudo culmina através da educação. Então o professor, sim, é o profissional mais importante que temos no mundo como um todo. Sem professor não tem médico, sem professor não tem engenheiro, sem professor não tem agrônomo, não tem advogado, não tem nada. Sem conhecimento nós voltamos para a era pré-histórica. Então eu não defenderia nunca
corte de salários, demissão de professores. A culpa não é minha. Se eu denunciei é porque o prefeito estava colocando famílias e famílias e famílias de aspones, assessores de porra nenhuma para fazer nada e ganhar o seu dinheiro para depois conseguir o seu voto para ele poder continuar sentado lá naquela sala no ar-condicionado, escondido de você, sendo protegido por advogados imorais, sujos, hipócritas, insanos. E enquanto isso, você, eu e o nosso futuro em jogo, o futuro das nossas crianças sendo tratado de maneira desrespeitosa, de maneira vil, de maneira imoral. Finalizo por aqui, mais uma vez me dirigindo a você, professora, respeitosamente. Não é por minha culpa que você está sendo demitido. Para vocês que fizeram um concurso, que pagou aquela taxa absurda, que estudaram e que passaram no concurso, se o concurso ainda não foi homologado, se vocês ainda não foram contratados, não é por minha culpa, é pela incapacidade desse daqui. Mais ainda, é pela imoralidade desses políticos sujos, sorrateiros, canalhas, que passam com prefeitos e mais prefeitos e continuam como parasitas, fazendo de tudo para confundir a sua cabeça, fazendo de tudo para manter a velha dança das cadeiras, trocando sempre 6 por meia dúzia. Dessa vez isso vai ter um basta, eu tenho fé. Fiquem todos com Deus, grande abraço e procurem informações a respeito dos cachorros que morreram lá na Associação Asfrapag. Envolvam-se. Entrem no site, vejam os repasses que foram feitos para lá, vejam que o prefeito, o poder público não cumpriu com a sua parte, os patetas não fiscalizaram, não exigiram providências e os cachorros, pelas informações que eu recebi, morreram pela negligência, pela omissão de vereadores omissos e desse poder público porco. Fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.